Vamos falar sobre moradores em situação de rua, que inclusive foi tema de vários debates no final de semana. Existe um programa em Balneário Camboriú que se chama o Resgate à Vida. E esse programa, ele inclui internações involuntárias. Para trazer as informações sobre a equipe que deve trabalhar e que inclusive já deve estar trabalhando, porque foram apresentados na última segunda-feira, está conosco aqui o secretário de Inclusão Social de Balneário Camboriú, Omar Tomali. Secretário Omar, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma alegria estar aqui. Certo. É bom recebê-lo aqui, até porque no final de semana, como falei, falou-se muito sobre isso, sobre essa questão do trabalho que vai ser feito. E na segunda foi apresentada a equipe. Essa equipe, qual que é a composição e qual a orientação para eles? Então, esta equipe ela foi contratada especificamente para este programa, que é o Resgate à Vida ABC. É um programa que a prefeita Juliana ela instituiu lá no início do ano e que passou por várias etapas. A primeira dela foi um acordo com o Ministério Público, a segunda a aprovação de uma legislação na Câmara de Vereadores e agora a empresa que chegou pronta para acompanhar a abordagem social para que eles possam fazer o acompanhamento, não apenas a internação, mas todo o processo do programa Resgate à Vida ABC. Essa equipe é composta por um psiquiatra, uma assistente social, uma psicóloga, um enfermeiro e 2 agentes sociais. É uma equipe multi que vai cuidar de todas essas situações, que vai analisar quadro a quadro e que vai definir, vamos dizer assim, os casos que serão encaminhados para a internação involuntárias. Claro que existe uma legislação que nós precisamos seguir essa legislação, não podemos sair pegando qualquer pessoa pelo braço, mas nós estamos bem atentos, o médico psiquiatra responsável é experiente nessa área e que com certeza vai trazer um resultado muito positivo, porque como a prefeita sempre diz, nós queremos um programa que tenha início, meio e fim. Nós precisamos ter um olhar 360 graus para essa situação e não apenas enxugar o gelo como sempre ocorreu. Por isso que nós instituímos o programa com uma equipe multi para poder fazer todo esse processo. Certo. A definição sobre a internação involuntária, ela é por parte do médico ou é o grupo de trabalho que decide? Na realidade, esse grupo de trabalho ele atua de forma conjunta, mas quem lauda é o médico psiquiatra. Ele que vai analisar todo o relatório da equipe, da psicóloga, da assistente social, do enfermeiro. Ele vai estar junto com a equipe nas abordagens sociais e assim que eles identificarem uma pessoa em situação de rua, que esteja com problemas psiquiátricos, que esteja sob efeitos de drogas, que esteja com problemas de controle emocional e que tudo aquilo que a legislação ela exige, ele estará laudando imediatamente. Claro que essa pessoa tem algumas regras, ela deve ter passado pelo CAPS, ela deve ter tido um acompanhamento anterior, não é só chegou aqui já levar. Mas isso nós estamos atentos, nós estamos trabalhando, eles estão bem capacitados e treinados. Já foram feitas 2 internações no município de Balneário Camboriú, onde os relatórios dessas pessoas, Saul, que nós acompanhamos semanalmente, mostra uma evolução no comportamento deles, isso é muito positivo, é esse o objetivo que nós queremos. Então, nós temos certeza que a partir de agora, com essa equipe, nós teremos resultado na rua e resultado com essas pessoas também, na evolução delas. Tá, o senhor falou que elas já estão atuando, significa que já teve 2 internações voluntárias, é isso? Nós já tivemos 2 internações involuntárias. Essas internações elas já foram comunicadas ao Ministério Público. O Ministério Público também está acompanhando todo esse processo e nós muito mais de perto, né? Então, nós, a partir de agora, vamos intensificar esse trabalho com a equipe composta em Balneário Camboriú e eu tenho certeza que a questão não é apenas fazer o trabalho da abordagem social de acolhimento, mas também é levar uma vida digna. A prefeita Juliana sempre diz, nós precisamos dar dignidade a essas pessoas e na rua não tem dignidade para ninguém. Então, nós temos o objetivo de dar a dignidade, o acolhimento e também manter a ordem pública, como assim exige e pede a nossa prefeita. Tá. O senhor falou hoje na rádio, numa entrevista para mim e para a Fábio Ismânia, e o senhor falou de uma parte importante que talvez não está sendo tão divulgada, que o programa como um todo, ele implica com a internação involuntária, o tratamento do elemento e a reinserção dele. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa parte da reinserção. Ótima colocação.
Por isso que nós falamos. O programa ele se chama Resgate a Vida ABC. Se eu perguntar para você, telespectador, o que você acha sobre a abordagem social ou sobre os programas de moradores, de pessoas em situação de rua, você vai dizer que é enxugar gelo. Porque sempre foi enxugar gelo. É pegar a pessoa, encaminhar para uma clínica ou para uma comunidade terapêutica ou para a sua cidade de origem e largar. Logo depois, ele está na rua de novo. Mesmo aquele que completa o tratamento, ele não tem para onde voltar. Sempre voltou para a rua. E aí começa a roda voltar, girar do mesmo jeito que estava. Então a prefeita ela pediu um programa que tenha início, meio e fim. E qual é o fim disso aí? É reinserir essas pessoas na comunidade, para suas famílias, talvez, a reinserção e restabelecimento de vínculos familiares. Ou então, capacitá-los, né, durante o programa, que já está previsto isso, para o mercado de trabalho. A nossa equipe vai acompanhar eles até eles conseguirem um trabalho. E quando saírem do último estágio de tratamento, nós teremos uma casa de apoio para eles não irem para a rua, onde eles vão permanecer no máximo 60 dias. A equipe vai acompanhar também. Nesses 60 dias, eles estarão já sendo encaminhados para o mercado de trabalho, ou já trabalhando, recebendo o seu salário, com condições de pagar o depósito do primeiro aluguel, do seu apartamento, do seu quarto, a sua casinha, e aí nós encaminhamos para os instrumentos que nós temos, os CRAS, né, para acompanhar, como acompanha qualquer família que reside em Balneário Camboriú, que esteja em vulnerabilidade. Então é um programa que tem início, meio e fim, é um programa completo, com um olhar, como eu disse, de 360 graus, para que a gente resolva o problema e não fique enxugando gelo. Certo. Secretário, só para fazer a finalização, para fazer o fechamento aqui, a gente está vendo volta e meia passando por ruas aqui de Balneário Camboriú, e isso não é uma coisa exclusiva nossa, em outras cidades a gente tem visto também, que daqui a pouco tem um morador em situação de rua dormindo embaixo de uma marquise, na porta de uma residência, na portaria de um prédio e tal. O que as pessoas têm que fazer? Elas ligam para o resgate social, elas convidam essas pessoas a se retirarem ali do local, qual é o procedimento correto? Então, ou até mesmo na porta de uma rádio, como nós vimos hoje pela manhã. Hoje foi lá, né? Então, assim, o que nós orientamos? Primeiro passo, nós precisamos de duas situações. Existem aqueles que precisam de acolhimento, onde a equipe de abordagem social e do resgate à vida estará acolhendo eles, e existem aqueles que precisam de lei. Então, aí é 153, que é a Guarda Municipal. Mas, normalmente, você liga para o 156, que a nossa equipe vai ir até o local, vai fazer a abordagem, vai ver a situação e o que for necessário, eles estarão encaminhando. Mas lembre que esse é um processo completo, um processo que precisa do nosso apoio, do nosso trabalho, 100%, mas precisa de você também. Você precisa contribuir com marmitas, com esmola, com ajuda, você está mantendo ele na porta da sua casa e na rua. Nós temos todas as ferramentas, todas disponíveis no município, para poder cuidar, tratar eles e tirar eles das ruas. Mas você precisa também estar junto, fazendo parte desse grande movimento instituído pela prefeita Juliana, que se chama Resgate à Vida ABC. Muito obrigado, secretário Omar Tomali, pela sua gentileza de atender nosso convite para trazer. A gente vai acompanhando todas essas etapas, né? Inclusive, queremos acompanhar uma dessas abordagens do senhor e dessa equipe multidisciplinar. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, e vamos acompanhar o trabalho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bem. E ontem o governador Jorginho Melo esteve em Balneário Camboriú, ao lado da prefeita Juliana Pavan, vereadores, secretários, deputados e convidados especiais. Aconteceu a assinatura definitiva da transmissão ou da transferência do Hospital Municipal Ruth Cardoso da cidade para o estado de Santa Catarina. O termo de colaboração que oficializa a transferência do Hospital Regional Ruth Cardoso para o estado de Santa Catarina foi assinado pelo governador Jorginho Melo na tarde desta terça-feira. O ato foi realizado na Prefeitura de Balneário Camboriú. O processo de estadualização do hospital iniciou em junho deste ano com a assinatura do protocolo de intenções por parte do governo do estado e a Prefeitura. É um momento histórico para Balneário Camboriú. O Hospital Ruth Cardoso, ele vem na sua trajetória fazendo o possível entre trancos e barrancos, há muitos anos. O hospital que foi uma construção um pouco diferente, a concepção dela. Enfim, eu me lembro bem dessa história, tempo do nosso querido Dado Xerém, que era deputado também, e por aí afora, do Pavan. E
a prefeita fez um apelo para nós que a gente pudesse estadualizar o hospital. E a gente fez. A prefeita, o deputado Júlio, o deputado Carlos Humberto, todos os deputados que representam aqui, o deputado Emerson, enfim, para que a gente pudesse fazer com que o governo do estado encampasse todo o hospital. Isso vai custar para nós nada menos do que 534 milhões. Eu vou repetir, 534 milhões em 60 meses. Vai ter um investimento de 62 milhões para melhorar a estrutura dele, fazer mais leitos, fazer laboratórios, salas das mais diversas, conforme a medicina recomenda. Enfim, para melhorar as condições para atender a população. Nós fizemos todo o processo da transição com muito diálogo, da forma transparente e responsável, como deveria ser. Nós instituímos um comitê para poder acompanhar todo o processo de transição e nessa parceria com o governo do estado nós conseguimos avançar. E hoje, realmente, no dia 2 de dezembro, é um dia que vai ficar para a história da nossa cidade, onde nós estamos, de fato, estadualizando o hospital que agora já é regional por lei, né? Tanto que eu quero aqui agradecer tanto aos nossos vereadores como aos deputados que deram celeridade no processo para que nós pudéssemos encerrar já o primeiro ano de governo, trazendo esse grande avanço para a saúde de Balneário Camboriú e de toda a região. A empresa contratada para gerir o hospital é a organização da sociedade civil Viva Rio, vencedora do processo de concessão que foi contratada pelo governo do estado. Com o termo de colaboração assinado, inicia-se oficialmente a transição da administração do hospital. No dia 8 de dezembro, após esse processo de encerramento dos contratos do município para o hospital, a empresa assume a administração. A gente está fazendo uma transição muito rápida, muito breve, e conhecendo o hospital, conhecendo os serviços lá prestados, conhecendo as pessoas. A princípio, o esforço é de manter as pessoas, é convidá-las para que continuem nos novos termos, nas novas condições, nessa nova gestão. Então, vão haver mudanças, claro, naturais. O Viva Rio segue aquilo que o contrato estabelecido com o governo do estado prevê. E para esse processo, quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, para quem for interessante, a gente vai convidar para continuar. Vamos sempre estar em diálogo, tanto com o poder municipal, mas sobretudo com o estadual, para oferecer o melhor serviço, as melhores condições, um trabalho humanizado, acolhedor, responsável e respeitoso com a população. Durante o ato de assinatura do termo de colaboração, o governador Jorginho Melo e o secretário de Estado de Saúde receberam uma moção de congratulações dos vereadores de Balneário Camboriú pelo apoio à saúde pública da região. Muito bem, olha, parabéns ao Diogo Demarque, secretário de Estado da Saúde, ao governador Jorginho Melo, mas a pessoa-chave em tudo isso foi a prefeita Juliana Pavan. Prefeita Juliana Pavan, que de fato, fez tudo o possível para que se chegasse no dia de ontem, que é de fato a finalização desse processo da estadualização do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Aí Clara Araújo está aqui na tela da TVC para falar sobre o prefeito Leonel Pavan. O prefeito Leonel Pavan está viajando, e Clara Araújo, boa tarde. Boa tarde, Sal. Boa tarde a todos em casa. É isso mesmo, o prefeito Leonel Pavan está viajando desde ontem. Ele está em Brasília, junto com o secretário de gabinete do município. Eles estão lá, de acordo com as informações que me passaram, em busca de recursos para as melhorias aqui do município. Não foi me informado quais recursos especificamente, para quais setores, mas muito provavelmente a gente vai ter novidades em relação a recursos para a área da saúde e também para a educação. Além do prefeito e do gabinete, também estão lá alguns dos nossos vereadores, como a Pâmela, que também está participando da viagem, e também o vereador Dudu. Então, com certeza, nos próximos dias, assim que o prefeito retornar da viagem, que retorna na quinta-feira, ele vai trazer bastante informações sobre quais recursos foram captados para o município, em quais áreas serão investidas, e com certeza vai ser uma viagem bem produtiva para o nosso município de Camboriú. Sal. Muito bem. Vamos ao segundo assunto, Clara Araújo. Eu sei que você tem mais um outro assunto aí para falar de Camboriú. Cultura em Movimento é o nome, né? Inclusive tem aí um relato. Eu gostaria que você falasse exatamente o relato que está sendo apresentado com relação à Cultura em Movimento. Isso mesmo. Cultura em Movimento é um programa que foi colocado durante esse ano pela Fundação de Cultura, e ontem teve encerramento. Foram mais de 600 alunos que participaram durante esse ano desse programa
aqui no município. São diversas áreas que foram apresentadas, de música, de dança, de teatro, artesanato, enfim, foram diversas áreas, foram mais de 600 alunos aí contemplados. Foi aplicadas essas aulas tanto na Fundação de Cultura como também em algumas escolas do município. Durante o próximo ano, o programa volta a atender e a divulgar mais cultura para outras pessoas que desejam participar. Durante o próximo ano, com certeza, a gente vai ter datas, quais são os cursos, se vai ter novos cursos, mas esse é um programa muito importante que leva a cultura à comunidade, atende diversas idades, desde criança até idosos. Então, esse é um programa bem interessante, bem legal de participar, porque tem várias áreas aí aplicadas, de música, vários instrumentos diferentes, enfim, é um programa bem legal, que foi encerrado ontem com esses mais de 600 alunos aí contemplados no programa Cultura e Movimento. Saúde. Tá certo, eu estou vendo aí atrás as árvores, atrás de você, Icla, bastante vento, hein? Bastante vento. Toma cuidado, que o último vento aí levou 2 gaiolas, que é um equipamento que as repórteres utilizam para fazer essas entradas ao vivo. Bastante vento mesmo, hein? Cuidado. Sim, Saul, aqui hoje o dia está bem ensolarado, mas também está bem ventilado, inclusive um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo aqui, ele já deu uma caidinha, mas a gente está aqui segurando para dar tudo certo com a mentalidade, né? Segurando com a força que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir encerrar tranquilamente hoje. Tá certo, obrigado, Icla Araújo, uma boa tarde para você aí em Camboriú. Muito obrigado. Obrigado, Saul, para você também, uma boa tarde para você e para todos em casa, um bom almoço. Tá certo, obrigado. Olha, depois do intervalo, o concurso natalino deixa casas mais lindas e enfeitadas para o Natal em Camboriú. E ainda a PEC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pode aumentar os custos cartorários. Tudo isso depois do intervalo aqui no TVC News.